Olha, essa câmera ou está ruim, né? Ou você não tá sabendo mexer nela direito. As duas não, tô achando que por ser muito recente ainda não tô sabendo mexer nela direito. Bom, mas vamos ao que interessa, certo? Vou fazer um teste assim, usando o recurso visual do celular e olhando para a câmera e testar para ver se fica agora meia hora, certo? Ou mais falando pela câmera. Então, a disciplina Bases Legais do Ensino Superior para o EPB. Aí aqui tem os artigos principais, certo? Do que vai cair na prova. Então vamos lá. Ensino superior no Brasil e na Paraíba. Ensino superior na Constituição Federal. Constituição Federal de 1988. As universidades, artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e impliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. O que é que o Supremo Tribunal Federal diz a respeito da transferência de alunos? Certo? O STF diz o seguinte: a transferência de alunos entre universidades congêneres é instituto que integra o sistema geral de ensino, não transgredindo a autonomia universitária, e é disciplina a ser realizada de modo abrangente, não em vista de cada uma das universidades existentes no país, como decorreria, melhor dizendo, da conclusão sob tratar-se de questão própria ao estatuto de cada qual. O STF decidiu que a alegação da autonomia constitucional das universidades não era suficiente para que estas instituições de ensino superior continuassem a negar a transferência de alunos entre universidades congêneres. Universidades congêneres. Situação 1. Universidades de origem e universidade de destino do aluno, ambas públicas, independentemente se pertencentes à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Situação 2. Universidade de origem e universidade de destino do aluno, ambas privadas. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Jurisprudência. STF. Súmula vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Ensino superior na Constituição do Estado da Paraíba.
a UEPB na Constituição Estadual. Artigo 208. O Estado poderá criar situações... O que diz o artigo 208 da Constituição da Paraíba? Artigo 208. O Estado poderá criar situações de ensino superior mantidas as seguintes características: unidade de patrimônio e de administração, desenvolvimento de áreas fundamentais do conhecimento humano, autonomia científica, didático-pedagógica, administrativa e de gestão financeira, plano de cargos e salários para os servidores, assim como carreira unificada para o corpo docente. Artigo 284. O Estado da Paraíba manterá o sistema de ensino superior através da Universidade Estadual da Paraíba, com sede e foro na cidade de Campina Grande. Foro, síntese. Em síntese, este termo pode ser compreendido foro. Do que significa? O foro significa o que nesse caso aqui, né? O que diz? O Estado da Paraíba manterá o seu sistema de ensino superior através da Universidade Federal da Paraíba. O Estado da Paraíba manterá o seu sistema de ensino superior através da Universidade Estadual da Paraíba, com sede e foro na cidade de Campina Grande. Aí o que quer dizer foro nessa frase aí, nesse contexto? Em síntese, este termo pode ser compreendido como o local onde estarão julgados pelo Poder Judiciário as situações que envolvem a UEPB. Artigo 285. A Universidade Estadual da Paraíba é a autarquia especial, multicamp, dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Artigo 286. A Universidade Estadual da Paraíba, mantida pelo Governo do Estado, garantirá aos seus alunos ensino público e gratuito. Parágrafo único. A Universidade Estadual da Paraíba manterá, em caráter excepcional, ensino técnico de segundo grau. Histórico da instituição UEPB. Sobre este tópico exigido pelo conteúdo programático, serve como ótima referência o histórico da UEPB exposto no sistema oficial da própria instituição, transcrito a seguir na íntegra. Para a prova, tente guardar os pontos relevantes deste histórico. Aí vamos verificar aqui os pontos relevantes. O RNE. Pioneirismo dos campinenses. Investido das funções de prefeito constitucional, o advogado Willames de Souza Arruda criou a Universidade Regional do Nordeste, cuja mantenedora seria a Fundação Universidade Regional do Nordeste. A primeira reunião do Conselho Universitário ocorreu em 13 de abril de 1966, com o objetivo de eleger o presidente da FURNE. Dessa reunião participaram Willames de Souza Arruda, Francisco Chaves Brasileiro, Edivaldo de Souza Duó, Manuel Figueiredo e José Lopes de Andrade, além do professor Francisco Maia, na condição de diretor da Faculdade de Filosofia, a mais antiga das faculdades que passaram a integrar a URNE. Por unanimidade, foi escolhido o nome do prefeito Willames Arruda,
para presidir a fundação e, ao mesmo tempo, exercer o cargo de primeiro reitor. Tratava-se, evidentemente, de um reconhecimento de uma honra ao mérito, apesar de ser quase impossível ao então prefeito assumir a direção superior da universidade, face à responsabilidade que pesava sobre os seus ombros. Como vice-reitor foi eleito o economista Edivaldo de Souza do O, que terminou assumindo a reitoria em julho de 1966. Edivaldo exerceu o reitorado até 10 de abril de 1969, quando se abateu sobre a URNE, a fúria da intervenção federal, consequência do golpe militar que já vigorava no país desde 1964. Em 1969, fruto da ação realizadora de Edivaldo do O e de um grupo de abnegados colaboradores, a Universidade Regional do Nordeste, hoje o EPB, já era uma realidade irreversível. Cabia aos que viriam em seguida dar continuidade à obra iniciada em 1966. Estadualização, vitória da comunidade acadêmica. Acompanhados pelas lideranças políticas, classistas e comunitárias, os representantes de professores, estudantes e funcionários da URNE articularam uma vigorosa mobilização que levou o governo do estado a promover a estadualização da universidade. Depois da criação e da autorização para que a URNE funcionasse, a estadualização foi um fato de grande repercussão na história da instituição. Apesar de todas as dificuldades, no primeiro momento, o que se pretendia era a federalização da URNE. Enquanto os dirigentes da URNE batalhavam pela absorção da área de saúde pela UEPB ou federalização pura e simples, não esqueciam da estadualização poderia ser mais um caminho. Em 1982, o então reitor Vital do Rego tentaria sem êxito a estadualização da URNE, junto ao governador Clóvis Bezerra, sucessor no cargo de professor Tarcísio Buriti. Posteriormente, os reitores Luiz Ribeiro, Sérgio Dantas e Guilherme Cruz buscaram a mesma solução, mas não obtiveram êxito em suas tentativas junto ao governo do estado. O reitor Guilherme Cruz chegou a apresentar em 1985 a proposta para que o governo do estado colaborasse com 50% do orçamento da URNE. Mais uma tentativa infrutífera. Foi no primeiro reitorado do professor Sebastião Guimarães Vieira que a Lei 4.977, de 11 de outubro de 1987, sancionada pelo então governador Tarcísio Buriti, transformou a deficitária URNE em Universidade Estadual da Paraíba. A partir de então, novos caminhos se descortinaram para o EPB. A assinatura da lei foi o coroamento da mobilização envolvendo as entidades dos professores, funcionários e alunos de lideranças políticas e entidades de classes. Reconhecimento pelo MEC. O reconhecimento pelo Conselho Nacional de Educação, MEC, pode ser encarado como um dos importantes fatos da história da Universidade Estadual da Paraíba. O reconhecimento veio exatamente quando a UEPB celebrava os 30 anos de criação, daquela que lhe deu origem à Universidade Regional do Nordeste. Em 1º de novembro de 1996, 9 anos depois da estadualização da URNE, a UEPB já era uma cristalina realidade.
com mais de 11.000 alunos, 890 professores, 691 servidores técnicos administrativos, atuando em 26 cursos de graduação, vários cursos de especialização e 2 cursos de mestrado, além de 2 escolas agrotécnicas, reunindo quase 400 alunos. No final do segundo reitorado do professor Itan Pereira da Silva, o ato de reconhecimento foi assinado em Campina Grande pelo então ministro da Educação, Paulo Renato Souza, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com a assinatura do decreto de reconhecimento pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A UEPB passou à condição de instituição de ensino superior consolidada e definitiva, cujos méritos foram reconhecidos pela instância governamental responsável pelo ensino em todo o país. As providências objetivando o reconhecimento da Universidade Estadual da Paraíba começaram de fato 2 anos antes, em 1994, quando o então reitor Itan Pereira encaminhou ao Conselho Federal de Educação, transformado depois em Conselho Nacional de Educação, toda a documentação da UEPB. Era o início da fase decisiva de tramitação do processo. Do trabalho executado resultou um relatório que serviu para instruir a análise do processo de reconhecimento da UEPB pelo Conselho Federal de Educação. Então vamos lá. Autonomia financeira, um marco na história da UEPB. O século XXI chegou com ele o coroamento do processo de consolidação das universidades estadual da Paraíba. Representado pela expansão e pela conquista da autonomia financeira. Da instituição. Com a autonomia concedida através da Lei 7.643, de 6 de agosto de 2004, sancionada pelo então governador Cássio Cunha Lima, a UEPB inaugurou uma nova fase em sua história. Para todas as lideranças envolvidas na luta por essa conquista, a autonomia financeira representou uma vitória do ensino público e gratuito. Com a autonomia, a Universidade Estadual da Paraíba, por direcionar sua ação a quase todos os municípios, passou a poder fazer muito mais pelo Estado, com os devidos recursos financeiros para desenvolver as suas ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. A UEPB pôde contribuir de forma decisiva para as soluções dos graves problemas que assolam a Paraíba. Para eles, os setores educacional e saúde. A instituição empreendeu esforços para a unificação do pensamento de todos os segmentos da comunidade universitária para uma maior compreensão da autonomia financeira e a maior consciência do papel da universidade pública. Com a sua autonomia, a UEPB passou a ter condições de expandir-se e melhorar a qualidade do ensino de graduação, investir na pós-graduação e nas atividades de pesquisa e extensão,
Mas apesar da lei concedendo a autonomia da UEPB só ter sido, de fato, sancionada em 2006, a luta de autonomia não é recente. 9 anos antes, o então governador Ronaldo Cunha Lima assinava o decreto que concedia a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira da Universidade Estadual da Paraíba. Sonho acalentado por muitas universidades públicas do país. Autonomia universitária. Conforme vimos anteriormente, a autonomia universitária é prevista normativamente tanto pela Constituição Federal de 1988 como pela Constituição Estadual da Paraíba. Inicialmente, torna-se necessária a compreensão de que a universidade constitui um tipo institucional vocacionado à criação, aprimoramento, preservação e transmissão do conhecimento, que permite a reflexão crítica, algo que nem sempre é desejável pelos governantes que controlam o Estado. Nesse sentido, é para que a universidade consiga exercer plenamente sua principal finalidade institucional sem interferências externas. Torna-se necessário que goze de autonomia. A autonomia pode ser entendida como o poder de autodeterminação concedido pelo ordenamento jurídico, sem subordinação a outra instância decisória. Tanto a Constituição Federal de 1988 como a Constituição Estadual da Paraíba concedem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades. A seguir, estas modalidades de autonomia serão esclarecidas. Então, essa é a autonomia financeira. Essa parte aqui é preciso que a gente decore, que a gente memorize. Autonomia didático-científica. Em síntese, refere-se à liberdade para definição de currículos, oferta e encerramento de cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Relaciona-se também à liberdade para definição dos seus programas de pesquisa conforme regras estabelecidas por seus órgãos colegiados internos, regimento, resoluções. Autonomia essa é a autonomia didático-científica. Agora vamos para a autonomia administrativa. Antes, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Autonomia administrativa. Em síntese, refere-se ao poder de organização administrativa interna, conforme melhor convenha à universidade e seja definido por seu regimento e estatuto, aprovado por seus próprios órgãos decisórios. Autonomia financeira. Em síntese, refere-se à capacidade de utilização autônoma dos recursos financeiros disponibilizados à universidade pelo orçamento público, sem interferência de autoridades externas, para fins de custeio de pessoal, custeio e capital. Autonomia patrimonial. Relaciona-se ao poder de constituição de patrimônio próprio, de obtenção de rendas próprias e utilização destes recursos como melhor convenha à universidade. Abaixo transcritos, novamente, os dispositivos normativos que tratam especificamente da autonomia universitária. Então vamos lá novamente, certo? Rever o artigo 207 e o artigo 285 da Constituição.
Federal de 88 e a Constituição Estadual da Paraíba. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Constituição Estadual da Paraíba. Artigo 285. A Universidade Estadual da Paraíba é autarquia especial multicamp, dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aqui vem a questão das Aqui vem as questões. Questões comentadas. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Desta forma, podem dissociar as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Não, tá errado, né, minha gente? Porque quando a gente estudou lá no artigo da Constituição Federal, dizia que é indissociável a pesquisa, as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então vamos lá, ao comentário da questão. Vai dizer o seguinte: assertiva, errado, né? O item errado. Por quê? A Constituição Federal de 88, no seu artigo 207, vai dizer o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Até aí tá certa a questão. No entanto, vai falar o seguinte: e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Questão 12. Em função da autonomia administrativa que gozam, as universidades públicas podem se recusar a receberem alunos transferidos por necessidade do serviço público, mesmo que advindos de outras universidades públicas. Vamos lá, leia de novo. Em função da autonomia administrativa que gozam as universidades públicas, certo? Podem se recusar a receberem alunos transferidos por necessidade do serviço público, mesmo que advindos de outras universidades públicas. Lembra daquela questão que a gente leu sobre o STF? A questão do STF. O que é que dizia? As universidades congêneres, que a transferência tem que ser admitida, não é? Então tá errado. Tá errado. Esse item tá errado também. Vamos lá. Errado. Aí vamos ler aqui o comentário da questão. Supremo Tribunal Federal, STF. Acertei, né? A transferência de alunos entre universidades congêneres é instituto que integra o Sistema Geral de Ensino, não transgredindo a autonomia universitária, e é disciplina a ser realizada de modo abrangente, não em vista de cada uma das universidades existentes no país, como decorreria da conclusão sobre tratar-se de questão própria ao estatuto de cada qual.
Então, traduzindo, o STF decidiu que a alegação da autonomia constitucional das universidades não era suficiente para que as instituições de ensino superior continuassem a negar a transferência de alunos entre universidades congêneres. Ou seja, de universidade pública para universidade pública, a autonomia universitária, certas universidades, não é suficiente para negar a transferência do aluno. Ou seja, tem que admitir certa transferência. Então, a questão está dizendo o contrário, então ela está errada. Certo? Item errado. Lembre-se, ainda sobre essa questão 2 que a gente está debatendo. Lembre-se das universidades congêneres, aquela situação 1 e situação 2. Situação 1, universidade de origem e universidade de destino do aluno, ambas públicas, independentemente se pertencentes à União. União, Estados, Distrito Federal ou municípios, independentemente, certo, da origem. Pode ser uma universidade que seja de cunho da União, estadual, distrital e até municipal, certo? Em tese, só vai existir mesmo uma universidade pública de União e Estado, né? Eu penso aqui, não consigo imaginar numa universidade pública que seja de cunho distrital e municipal. Mas pode existir, né? Não sei se no Distrito Federal existe alguma universidade pública de cunho distrital ou em algum município. Aqui na Paraíba, por exemplo, não existe, né? Uma universidade de cunho municipal. Em João Pessoa ou em outra região da Paraíba que exista uma universidade de cunho municipal. Não tem, nessa informação não existe, né? Agora, possa ser que em outro local do Brasil tenha, né? Uma universidade municipal. Mas aqui a questão que diz é o seguinte, que não importa qual dos poderes, aliás, qual das esferas do poder público, certo? O que interessa é que vai o destino do aluno, a universidade e a origem e destino do aluno se pertencem. Elas têm que ser respeitadas, essa questão da transferência, né, entre universidades congêneres. É isso que a questão quer dizer. E a situação 2 fala das privadas, né? Fala o seguinte, que não é o caso aqui da gente, do que a gente está estudando. Universidade de origem, da universidade de destino do aluno, ambas privadas. Os recursos públicos serão destinados unicamente às escolas públicas. Os recursos públicos serão destinados unicamente às escolas públicas. Verdadeiro ou falso? True ou false? Verdade? Errado, certo? Certo ou errado? Os recursos serão destinados unicamente às escolas públicas. Os recursos públicos serão destinados unicamente às escolas públicas. Tá certo ou está errado? Bom, agora me pegou. Porque eu me recordo de ter lido ali acima, certo? Que há uma destinação de recurso para a educação, para a parte da educação pública. Agora, quando fala ao ensino público, eu entendo que ensino público de nível educação básica, educação básica, que é ensino fundamental, ensino infantil
ensino fundamental e ensino superior. Quando fala que os recursos públicos serão destinados unicamente às escolas públicas, está excluindo, pelo meu entender, posso ser que eu esteja fazendo uma interpretação equivocada acerca da questão, certo? Mas aqui está dando a entender que está excluindo o ensino superior. Portanto, seria, se tivesse dizendo assim, recursos públicos serão destinados ao ensino público, seja nas 3 esferas, a questão estaria correta. Mas unicamente as escolas públicas, eu entendo que o item está errado. Talvez vamos ver se na lei diz o contrário e eu estou equivocada ou não. Vamos lá. Errado. A Constituição Federal autoriza que as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo sendo de natureza jurídica privada, aí tem mais um porém, a privada ainda entra nessa história, né? Não é somente as escolas públicas. Quer dizer, eu acertei a questão, mas a justificativa que eu dei está incompleta. Eu acertei, né? A questão, mas a minha justificativa não é tão a justificativa. Se eu acertei, porque realmente o raciocínio, mas o meu raciocínio não foi completamente certo. Eu falei aqui de universidades públicas, tá entendendo? E estaria excluindo essa galera. Mas aqui tá falando da questão das privadas, também entra aqui, certo? Porque lembra que tem aquele artigo que diz que quando não existe escola, em algumas situações, quando não existir escolas públicas suficientes, certo? Numa determinada região do país, possa ser que o sistema público financie o estudo daqueles alunos em uma escola privada. Isso pode acontecer também. Então, os recursos, aí é uma situação que os recursos públicos estão sendo destinados para o privado, com natureza de recursos públicos, ainda assim. Então, é isso que a questão está querendo dizer. A questão, ao comentário da questão, por que está errado? Realmente eu acertei, está errado. Mas por que está errado? A Constituição Federal de 88 autoriza que escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo sendo de natureza jurídica privada, possam receber recursos públicos, desde que atendidas determinadas exigências. Aí vamos ao artigo 213 da Constituição Federal de 88. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Olha que aqui é meio que uma pegadinha, né? Porque quando a questão diz unicamente as escolas públicas, e o artigo vai dizer assim: os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, certo? As escolas públicas. Se serão destinados às escolas públicas, mas aí vem aquela, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, às escolas confessionais ou filantrópicas definidas em lei, certo?
Então, quando entra as escolas comunitárias, as escolas confessionais e as escolas filantrópicas, não necessariamente, certo? É uma escola pública. Pode ser uma escola privada, certo? Com essa característica de escolas de comunitários, com escolas confessionais e filantrópicas. Essa é a interpretação do artigo. Que comprovem a finalidade não lucrativa e apliquem comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, certo? Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, próxima questão. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola a ordem constitucional brasileira. Correto, tá certo, item certo. Por quê? Porque se o ensino é público e os recursos públicos são destinados para determinadas finalidades, para a manutenção do ensino público, se a pessoa está estudando no ensino público, então ela tem que ter, certo, todos os critérios atendidos, certo, na gratuidade dos recursos que são prestados por essas escolas, por essas instituições de educação no Brasil. A súmula 12 do STF vai dizer o seguinte: a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Então, a súmula 12 ela vai proibir esse tipo de situação. Tá certo o item. Mais uma questão que eu acertei. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gratuidade do ensino público em ensinos oficiais, que foi o que a gente acabou de comentar. Se o ensino é público, certo? Tem que ter, se há uma gratuidade no ensino público, então tem que ser tudo praticado, certo, de maneira gratuita. O Estado da Paraíba pode criar situações de ensino superior. O Estado da Paraíba pode criar instituições de ensino superior, desde que obedeça, dentre outras condicionantes, a criação de planos de cargos e salários para os servidores, assim como carreira unificada para o corpo docente. Mais uma vez, vamos lá. O Estado da Paraíba pode criar instituições de ensino superior desde que obedeça, dentre outras condicionantes, a criação de plano de cargos e salários para os servidores, assim como carreira unificada para o corpo docente. Mais uma vez, para a ficha cair, que a ficha ainda não caiu. O negócio está meio lento, mas vai ser processado e a ficha vai cair. Vamos lá. O Estado da Paraíba pode criar instituições de ensino superior, desde que obedeça, dentre outras condicionantes, o Estado da Paraíba pode criar instituições de ensino superior, desde que obedeça, dentre outras condicionantes, a criação de plano de cargos e carreiras, de cargos e salários para os servidores, assim como carreira unificada para o corpo docente. Bom, essa segunda afirmação, a criação de plano de carga e carreiras, aliás, de cargos e salários para os servidores, assim como carreira unificada para o corpo docente, eu me lembro bem que isso tá na lei, certo? Isso está na lei. Agora, essa primeira parte que diz: o Estado da Paraíba pode criar instituições de ensino superior desde que obedeça, dentre outros condicionantes,
Aí eu não sei se esse início tem a ver com essa. Na minha memória não está essas duas informações. Eu não sei se uma é a continuidade da outra, uma justifica a outra, uma traz sentido à outra. Mas eu vou considerar, como eu tenho essa informação, essa segunda informação presa no meu HD, e realmente faz sentido que possa criar outras instituições de ensino superior, porque não poderia, não é? Tem que obedecer, então eu vou dizer que está correto o item, certo? Vamos ver se minha memória falha. A memória pode falhar, não é? É por isso o motivo da gente resolver tantas questões, pra gente evitar o erro na prova. O que a gente quer, na verdade, é gabaritar, certo, a prova. Então, para isso, a gente tem que evitar lapsos na memória. Para evitar certos lapsos na memória, a gente precisa treinar muitas vezes. Mas vamos ver, eu digo que tá certo, certo? Vamos lá. Tá certo o item. Até agora eu acertei, tô acertando todas, né? Vamos continuar. O Estado da Paraíba pode criar instituições de ensino superior mantidas as seguintes características. Exatamente. Aí você se lembrou de uma das características e realmente o que diz o caput, a cabeça do artigo, foi exatamente isso. Que você não tinha certeza, mas foi, então você marcou o item certo. O Estado da Paraíba pode criar instituições de ensino superior mantidas as seguintes características: unidade de patrimônio e de administração, desenvolvimento de áreas fundamentais do conhecimento humano, autonomia científica, didático-pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Plano de cargos e salários para os servidores, assim como carreira unificada para o corpo docente. Questão 6. O Estado da Paraíba manterá o seu sistema de ensino superior através da Universidade Estadual da Paraíba, com sede e fórum na cidade de João Pessoa. Essa daqui tá fácil, né? Essa daqui é para ninguém errar. É uma coisa que eu memorizei bem, tá bem na minha memória. Então, essa resposta está errada, completamente errada, né? Por quê? O Estado da Paraíba o Estado da Paraíba manterá o seu sistema de ensino superior através da Universidade Estadual da Paraíba, com sede e fórum na cidade de João Pessoa. Realmente, o Estado da Paraíba manterá o seu sistema de ensino superior através da Universidade Estadual da Paraíba. Até aí, tá certo. Certo? O que é que tá errado? Com sede na cidade de João Pessoa. Não é na cidade de João Pessoa, é na cidade de Campina Grande. Campina Grande. João Pessoa, apesar de que pela Universidade Estadual da Paraíba ser um multicamp, ela tem denominações, certo? Tem campus em vários lugares, né? Um conjunto de camping. Ela é multicamp. Mas mesmo assim, ela existe também aqui em João Pessoa, como existe em Guarabira, como existe em Campina Grande, mas a sede é na própria cidade de Campina Grande, não em João Pessoa, apesar de João Pessoa ser a capital da Paraíba, né? Essa questão foi para confundir um pouco. Mas é uma questão fácil, se uma leitura rápida,
da lei, a gente tem como memorizar. Das questões que a gente fez até agora, essa daqui foi a mais fácil, não é? Então eu acertei também essa. Vamos para a próxima. Constituição está. Sim, aí vamos para o comentário da questão, né? Constituição Estadual da Paraíba. O artigo 204, Estado da Paraíba manterá o seu sistema de ensino superior através da Universidade Estadual da Paraíba, com sede no Fórum na cidade da Campina Grande. Certo? Tá errado, então, portanto, o item está errado. Então, certa resposta, vamos passar para a próxima. Aí vem aquela questão do fórum, né, que ali em cima do material já tinha dito. Em síntese, este termo pode ser compreendido como local onde serão julgados pelo Poder Judiciário as situações que envolvem a UEPB. Questão 7, certo? Vamos para a 7ª questão. A Universidade Estadual da Paraíba é uma autarquia multicamp, que foi o que eu tinha acabado de falar, né? Agora é uma autonomia multicamp, mantida pelo governo do estado, que deve garantir aos seus alunos de ensino público e gratuito, bem como deve manter ensino técnico de grau em caráter excepcional. Qual é a dúvida aqui dessa questão? Quando a gente lê o seguinte: a Universidade Estadual da Paraíba é uma autarquia especial multicamp, mantida pelo governo do estado. Até aí tudo bem, né? Ninguém tem dúvida que é uma universidade, uma autarquia especial, que é multicamp, mantida pelo governo do estado. Até aí tudo bem. Que deve garantir aos seus alunos ensino público e gratuito. Até aí também tá tudo bem. Bem como deve manter ensino técnico de segundo grau em caráter excepcional. Essa questão tá certa. Eu considero que essa questão, vamos ver, né? Depois eu vou ver a resposta se realmente o item realmente tá certo. Mas eu arrisco aqui dizer que tá certo o item, porque eu marco certo nesse item. Porque perceba que até essa questão, quando diz essa afirmação, a Universidade Estadual da Paraíba é uma autarquia especial multicamp mantida pelo governo do estado, que deve garantir aos seus alunos ensino público e gratuito, bem como deve manter, aí pronto, ensino público e gratuito, até aí tá certo. Aí a dúvida vem aqui. A pessoa poderia ficar com dúvida. Bem como deve manter o ensino técnico de segundo grau em caráter excepcional. É verdade, tá entendendo? A pessoa fica um pouco na dúvida. Mas será que a Universidade Estadual tem ensino técnico? Será que a Universidade Estadual tem ensino técnico? Tem ensino. Será que a Universidade Estadual, se tem ensino técnico, será que esse ensino técnico é em caráter excepcional? É isso que a lei diz? É isso que a Constituição da Paraíba diz? É isso que a Constituição Federal, permite para as universidades estaduais? Tá entendendo? Porque o que está na Constituição da Paraíba, obviamente, vai respeitar o que está na Constituição Federal. Aí a gente pensa, na dúvida, vamos seguir o padrão das universidades federais, certo? A Universidade Federal, por exemplo, da Paraíba tem ensino técnico, né? Tem técnico de enfermagem, técnico de laboratório, tem uma escola técnica.
Então, se esse raciocínio está correto a nível federal, como a nível estadual também segue o modelo das universidades federais, segue o modelo da Constituição Federal, então a nível de Constituição Estadual também não teria porquê, certo, impedir que tivesse um ensino técnico. Ora, se tem ensino de pesquisa, se tem ensino de extensão, se tem ensino técnico científico, por que não teria, certo? Por que não manteria o ensino técnico em segundo grau? Realmente em caráter excepcional, por quê? Porque, a princípio, ela existe, certo? Para os cursos de graduação em ensino superior. Mas, em algumas situações, ela trabalha mesmo a parte do ensino técnico. Então, é por isso que eu digo que esse item está certo. Vamos ver a resposta e o comentário da questão. Olha aí. Certo. Ok? Agora, por quê? Vamos ver se a minha justificativa tem a ver com os comentários da questão. Constituição Estadual da Paraíba. Artigo 285. A Universidade Estadual da Paraíba é autarquia especial, multicamp, dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Artigo 286, também da Constituição Estadual da Paraíba. A Universidade Estadual da Paraíba, mantida pelo governo do estado, garantirá aos seus alunos ensino público e gratuito. Ensino público e gratuito. O parágrafo único vai dizer o seguinte: a Universidade Estadual da Paraíba manterá em caráter, olha aí, tá vendo? Em caráter excepcional, ensino técnico de segundo grau. Então, por isso, tá vendo? Às vezes a gente não tem o conhecimento da lei, ou então a gente já fez aquele... Porque a memória, né? A memória, por mais que você possa ter até uma memória fotográfica, que consegue reter com facilidade todas as informações, mas pela quantidade de coisas que a gente estuda, de aspectos que nós estudamos, dos detalhes, certo? Que verificamos no decorrer. Então, a memória da gente, nem sempre você vai lembrar dos detalhes. Às vezes você tem o conhecimento geral da questão, mas você, um detalhezinho ali fez mais, poxa, será que aqui dali tá certo? Tá entendendo? Então, quando a gente fica com essa dúvida, aí a gente faz comparações, né? Em âmbito, por exemplo, a gente está estudando em âmbito estadual, se a gente tem o conhecimento em âmbito federal, muito provavelmente que no âmbito estadual vai seguir a mesma linha de raciocínio. É uma forma de você acertar a questão, né? E às vezes acontece, se você acertar a questão e não ser bem aquele motivo que você está justificando como certo, mas aí você marcou lá o item certo, tá? Quando a questão não é subjetiva, né? Quando é uma questão objetiva, e aí você consegue acertar a questão. O importante é que você tenha um raciocínio jurídico. Em questões assim de leis, quando a gente tem um raciocínio, ainda que a gente não tenha o conhecimento específico daquela matéria, quando a gente tem um raciocínio jurídico, tem uma bagagem de conhecimento de outras matérias, de outras leis, a gente consegue acertar inconscientemente a questão. Então foi o caso aqui. A gente ficava na dúvida nessa parte de se manteria a questão do ensino técnico de segundo grau na Universidade Estadual. Mas aí a gente pensa a cunho de Universidade Federal e sabe que existe essa realidade, então na estadual, muito provavelmente, é a mesma situação que vai acontecer, certo? Em caráter excepcional vai existir sim o ensino técnico. Próxima questão. Questão 8. A lei número 4.977, de 11 de outubro de 1987, sancionada pelo então governador Tarcísio Buriti,
transformou a deficitária Universidade Regional do Nordeste em Universidade Estadual da Paraíba. A Lei 4.977, de 11 de outubro de 1987, sancionada pelo então governador Tarcísio Buriti, transformou a deficitária Universidade Regional do Nordeste em Universidade Estadual da Paraíba. Bom, aí é o que? Completamente puxar pela memória. É aquela questão completamente decoreba. Tem que verificar o histórico, tem que ler, que está no próprio site, né, que eles disponibilizaram no próprio site, o histórico, certo? Aí eu vou ler de novo aqui para poder associar na minha memória, certo? E ver se esse item está certo ou está errado. Vamos ver aqui como é que vai funcionar a minha memória nessa questão, certo? Vamos lá, ler mais uma vez. A lei número 4.977, de 11 de outubro de 1987, sancionada pelo então governador Tarcísio Buriti, transformou a deficitária Universidade Regional do Nordeste em Universidade Estadual da Paraíba. Olha, pela minha memória, eu não me lembro bem, certo, dessa lei, eu não me lembro do número dessa lei, eu não me lembro bem dessa data, certo? Mas eu me lembro que, quando eu li o histórico da UEPB, certo, realmente foi no governo Buriti, de Tarcísio Buriti, certo, que houve uma transformação, certo, como é que se diz? Da Universidade Regional, até tá lá o RNE, certo? Da Universidade Regional do Nordeste em universidade, é a estadualização no período de Buriti. Então, eu vou marcar esse item como item certo. Possa ser, né, que esteja errado. Mais uma vez, a gente tem que puxar pela memória. É uma questão completamente decoreba. Vamos lá, se acontecer da pessoa errar, não tem problema. A pessoa volta na lei, revisa mais uma vez. O importante é que a gente não erre no dia, né? Mas antes, quantas vezes for necessário a gente estar revendo a matéria, quantas vezes for necessário a memória estar sendo estimulada a lembrar, certo? A gente lê quantas vezes for necessário. Também a gente tem que ser um pouco misericordioso consigo mesmo, né? Tem que ler, tem que ter paciência com a memória. Se a memória falhar, vai lá de novo. Usa mecanismos, processos mnemônicos, faz quadros de resumos até você memorizar. Então eu digo que essa questão aqui, pela minha memória, pelo que eu me recordo, está correto. Da estadualização foi de fato no governo de Buriti. Então vamos lá ver. Olha aí. Item certo. Aqui eles não fizeram. Aqui esse material que eu estou pegando, que eu estou utilizando, de uma instituição, eles nem comentaram a questão. Só botou lá o link para olhar no próprio site, né, do histórico. E porque não tem nem o que dizer, né? É o que está escrito, é uma questão completamente decoreba. A pessoa vai lá, memoriza e marca a alternativa certa. E se a memória falhar, você vai acabar sendo induzido a erro, né? Então, estudar, fazer processo mnemônico, fazer os resuminhos, né, os quadros sinópticos, enfim, fazer o que for necessário para que sua memória seja estimulada ao acerto, né? O reconhecimento da UEPB pelo Conselho Nacional de Educação do MEC veio exatamente quando a UEPB celebrava
os 30 anos de criação da Universidade Regional do Nordeste, que lhe deu origem mais uma questão completamente de memorização, né? O reconhecimento da UEPB pelo Conselho Nacional de Educação do MEC veio exatamente quando a UEPB celebrava os 30 anos de criação da Universidade Regional do Nordeste, que lhe deu origem. Meu Deus, vamos lá. Deixa eu lembrar aqui onde está essa informação, certo? Ou seja, quando a informação não está no HD, não adianta a pessoa se desesperar, né? Tem que respirar fundo e marcar alguma alternativa aí. Mas calma que, como eu li, a informação de fato pode estar na memória. Então é só uma questão de respirar fundo e verificar, certo, a alternativa. Marcar a resposta. Vamos lá. O reconhecimento da UEPB pelo Conselho Nacional de Educação do MEC veio exatamente quando a UEPB celebrava 30 anos de criação da Universidade Regional do Nordeste, que lhe deu origem. Olha, aqui eu não tenho nada concreto, certo? A minha memória realmente aqui tá bem vaga essa informação. Mas eu me recordo, porém, que tem um trecho lá, certo? Que fala justamente o reconhecimento do UEPB pelo Conselho Nacional de Educação do MEC, só um instante, certo? Do MEC veio exatamente quando a UEPB celebrava 30 anos de criação da Universidade Estadual do Nordeste, que lhe deu origem. Isso mesmo. Ó, de 1986, 1987, que foi quando foi transformada para o UEPB, certo? E como é que se diz? Esse reconhecimento, eu me lembro, essa parte que se passou desse reconhecimento, salvo engano, lá no histórico dizia no ano de 2006. Então, se a gente for calcular aqui, fazer um cálculo, a pessoa tem que pensar em tudo, né? Para poder marcar a alternativa correta. O que você puxar pela sua memória, que puder levar você ao acerto, você tem que dizer. Então, foi mais ou menos o quê? 2006, certo? De 2006 a 1986... Eu me lembro que tinha esses 30 anos, certo? Que esse reconhecimento foi... Eu me lembro que tinha lá no material, no site da UEPB, que falava realmente desses 30 anos um reconhecimento. 30 anos. Essa parte aqui a pessoa está se enrolando toda, porque realmente é uma informação bem detalhada da parte histórica, né? Só que a prova a gente vai se defrontar com esse tipo de situação, então a gente tem que treinar, né? Sem treino, nada feito. Então é isso, né? Então, pelo reconhecimento nacional de educação do MEC, que veio exatamente quando a UEPB celebrava eu vou marcar que tá certo, porque eu não me lembro muito bem dessa parte do reconhecimento da UEPB pelo Conselho Nacional de Educação do MEC, certo? Essa parte aí, certo? Eu não me lembro muito bem.
Agora, quando fala exatamente quando a UEPB celebrava 30 anos de criação da Universidade Regional do Nordeste, que lhe deu origem. Certo? Eu digo que foi mais ou menos o período que eu calculei aqui, e esse período de 30 anos, que eu lembro que tem lá no histórico. Então, talvez seja realmente o período em que houve esse reconhecimento da UEPB. Então, eu vou marcar que esse item está certo. Não sei se minha memória está falhando aqui, nesse item. Vamos ver. Olha aí, o item está certo. Só que eu estava com muita dúvida nessa questão, né? Tá certo? Essa daqui foi meu no chutômetro, certo? No chutômetro, porque eu só me lembrava de uma pequena informação. E às vezes eles misturam, né? Às vezes eles misturam uma informação com outra, que induz rezar para que eles não façam, né, esse tipo de crueldade na prova. Façam o mínimo possível. Não misture uma informação que você tem com outra informação, porque aí vai dar uma... Você vai se embananar lá com as informações, e aí, se você não tem um conhecimento de memória muito bem treinado, uma memória muito bem treinada, você vai ser induzido a erro. No caso aqui, eu me lembrava desses 30 anos de criação da Universidade Regional do Nordeste. E desse reconhecimento teria sido nessa época, tá entendendo? Eu não tinha muita convicção, mas eu aí, no chute, eu fui, né, que estava certo, né? E realmente está certo, eu acertei a questão, e se fosse na hora da prova, né, teria acertado a questão. Então, tudo é uma questão de você respirar fundo e você ter paciência, você puxar pela memória, você se imaginar lá no seu lugar de estudo. Quando eu estava estudando isso lá na biblioteca, quando eu estava estudando isso lá em casa, lá na minha casa, lá no meu quarto, lá no meu escritório, enfim, seja lá onde você estivesse estudando, eu li que determinado fato teria aconteceu, então aí você vai e tenta voltar àquela situação de quando você estudou aquilo, quando você leu sobre aquilo, e tenta marcar a alternativa correta. E fazer muitas questões, né? Porque quanto mais você faz questões, mais você internaliza o conhecimento. 10ª questão, e ao que me parece a última, né? Vamos lá. A questão diz o seguinte. Essa questão aqui também, essa questão nova, não vou nem comentar aqui, não tenho o que comentar, né? É voltar no histórico lá da UEPB, que está no próprio site, e verificar porque é que realmente está certo. Tá bom? Então vamos para a questão 10. A questão 10 diz o seguinte: tanto a Constituição Federal de 1988 como a Constituição Estadual da Paraíba concedem autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial às universidades. Essa daqui é uma questão que eu memorizei bem. Eu não sei se é uma questão fácil, ou é uma questão fácil porque eu memorizei, certo? Mas essa daqui eu já não tenho dúvida. Tomara que eu não erre, né? Eu vou dizer aqui que não tenho dúvida, depois a questão tá errada. Enfim, a memória sempre pode falhar, né? A gente nunca tem convicção plena. Mas pelo que eu me lembre, realmente, tanto na Constituição Federal de 1988, como a Constituição Estadual da Paraíba, concedem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades. Salvo engano, uma está no artigo 207 e a outra está no artigo 285. Certo? Uma Constituição Federal e a outra Constituição Estadual. Foi logo no início do material. Olha aí, é exatamente isso. E a outra, certa questão. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, isso é o que diz o artigo 207 e o artigo da Constituição Federal. E o artigo 285 da Constituição Estadual da Paraíba vai dizer o seguinte: a Universidade Estadual da Paraíba é a autarquia especial multicamp dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio da indissociabilidade
entre o ensino, pesquisa e extensão. Certa resposta. Então, na verdade, eu acabei acertando todas. Dessas 10 questões, eu acabei acertando todas. Não foram, o que a gente percebe aqui, não foram questões assim completamente fáceis. Estava tudo no material que a gente estudou. Mas também não foram questões assim fora do normal para tirar a gente do sério, não é? Com um mínimo de estudo e com um estudo concentrado, com um estudo no qual você realmente memoriza o que está ali escrito, dá para você resolver as questões. É claro que pelo fato de eu ter acabado, eu acabei de estudar, né? Acabei de ler o material e em seguida respondi as questões. Claro que isso vai ajudar, né? Ajudou muito. Vamos dizer, se eu tivesse lido esse material ontem ou antes de ontem, 2 dias antes, e depois fazer, talvez tivesse um pouco mais de dificuldade ou não, né? Isso vai depender muito do meu processo de memorização. Mas o que eu quis demonstrar aqui é que é possível, né, gabaritar essa parte de bases da educação, bases da educação, bases legais do ensino superior, né, da UEPB. Eu fico um pouco apreensiva, obviamente, quando a gente está se submetendo a algo para ser avaliado, a gente não fica do mesmo jeito. Agora a gente está mais tranquilo, está mais relaxado, que você não está numa situação ali que está sendo muito importante aquele momento para você decidir, certo? A sua vida enquanto concurseiro, enquanto profissional, não é? Mas quando a gente está na situação lá no momento, lógico que gera um pouco mais de nervosismo, um pouco mais de ansiedade, e isso pode atrapalhar na hora da resolução. Mas se a gente conseguir manter a calma, se a gente respirar fundo, apesar de não ser um assunto tão bonzinho, né, não é uma coisa que a gente costuma ler, não está no dia a dia da gente, né, esse assunto aí, certo? Mas é possível de acertar o número até máximo de questões. Salvo engano, só vão ser 5 questões, né, dessa matéria, certo? Mas é importante que a gente acerte. Quanto mais a gente acertar, mais na classificação, certo? Tende a ser bom e proveitoso pra gente. É uma matéria que pode fazer diferença. Muita gente, eu vou dar só uma lidinha ali e não vou nem ligar para esse material. Quer dizer, pode ser uma matéria que faça a diferença, certo? O português tem peso 4, a parte de direito tem peso 3, salvo engano. Essa daí tem peso 1,5, juntamente com conhecimentos gerais e juntamente com a parte de redação oficial para o outro cargo, né? Que depende aí do cargo que você vai fazer. Então é algo que é possível, certo? Você dá o seu melhor ali, dar o diferencial. Que já vem matérias que a gente vem conseguindo acertar. Então a tendência é o quê? A tendência aqui é administrativo, constitucional, certo? Conhecimentos gerais, português. São pessoas concurseiras que já vêm estudando de longa data, e nessa matéria ele já vem com um acúmulo de conhecimento. Então, uma matéria como essa pode ser um diferencial, não é? Pode ser um diferencial, e aí a gente tem que relaxar, tem que memorizar a matéria e tem que mostrar lá que de fato estudou e está dando o seu melhor, né? Para na hora conseguir a tão sonhada aprovação, classificação, e para passar bem no concurso, conquistar as melhores posições, né, dentro da vaga. Se Deus quiser, essa vai ser a minha realidade e a realidade de quem fizer por merecer também.
e tá estudando de verdade, tá metendo a cara nos estudos, sem drama, sem medo e sem medo de ser feliz, né? É isso aí. A preparação continua. Procurar dar o melhor. Todo concurso é assim, a gente tem que procurar dar o melhor de si. E aí seja o que Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai ser nesse. Vamos lá. O último concurso que a gente tem que estudar é aquele concurso que a gente passar e atingir o objetivo máximo, né? Se você quer chegar a um cargo X, você tem o último concurso que você tem que chegar, o último concurso que você tem que estudar, tem que parar, é aquele último concurso que você atingiu o topo de onde você quis conquistar. Então até lá a jornada é longa e estamos juntos nessa. Espero de alguma forma hoje foi uma coisa mais tranquila aqui, não teve muito ensino, não fiz muito uma explicação, foi mais eu estudando, eu resolvi, faz tempo que eu não gravava nada, né? Eu resolvi gravar uma coisa bem improvisada, um momento de estudo meu, mais para compartilhar a maneira como eu estudo. Geralmente quando eu estou estudando eu não gosto de estudar lendo em voz alta, eu leio mais mentalmente e depois eu faço a resolução dessas questões, mas é mais assim, né? Leitura, resolução. Leitura, leu, jogou uma grande quantidade de informações, parti logo para memorização na resolução de questões, certo? Algumas vezes eu faço uma explicação para mim mesma daquilo que eu aprendi. Eu faço uma explicação para mim mesmo, faço uns quadros quando estou estudando, principalmente leis específicas da área de direito, né? Eu faço quadros de resumos e depois eu faço uma aula para mim mesma, que é uma forma também de você aplicar um processo de memorização. E uso algumas vezes processos mnemônicos, principalmente com direito administrativo e direito constitucional. E com esses assuntos assim, com ética, que gosta de cair muito em concurso, conhecimentos gerais, essas leis, regimentos que caem em determinados concursos, não tem muita coisa que a pessoa possa fazer, não tem muito nem o que você explicar, é mais você ler, você reler, ler mais uma vez, ser misericordioso com você mesmo quando você errar, não ficar chateado porque errou uma questão ou outra, refazer de novo, verificar onde foi o erro, corrigir aquele erro e procurar não errar mais, até chegar no dia da prova bem treinado e achar até, poxa, foi mais difícil o treino, o ideal é que o treino seja mais difícil do que o jogo, né? Como numa partida de futebol, porque que esses grandes talentos, esses profissionais que são extremamente incríveis no campo, porque que eles jogam tão bem? É o treino, né? Eu, por exemplo, sou admiradora do Cristiano Ronaldo. Por que o Cristiano Ronaldo é uma máquina de fazer gol? É por um acaso? Não, tenho certeza que ele se levanta muito cedo, treina muito, o dia todo treinando muito. Claro que conquistaram essas pessoas que têm um talento extremo, né? Como na música, como em outras carreiras, eles conquistaram uma vida uma vida privilegiada, mas para chegar até lá houve muito treino, houve muito suor, né? Houve muito desgaste físico e emocional. Então eles conseguiram atingir um patamar sensacional. Então, do mesmo jeito, nós pobres mortais, meros mortais, quando a gente quer conseguir algo que a gente nunca fez, um caminho que a gente nunca conseguiu chegar, também, né, temos que treinar bastante. Tem que dar o melhor, tem que suar, né, acordar cedo, certo? Passar muitas horas se desempenhando aquilo e errar bastante até chegar a um nível em que você erra menos, até chegar a um nível de perfeição, de execução perfeita. Não é? No futebol, a gente vê isso pela estatística de gols. Não é?
no concurso público, a gente vê isso pelas estatísticas de acerto, desempenho, primeiro no treino, em casa, nas questões, na resolução de questões, nesses sites de questões que a gente entra para resolver, até chegar na prova e fazer resultados estatísticos também bons, produtivos e suficientes para entrar dentro da vaga. É um mistério, né? Parece fácil, mas não é nada fácil. Mas que Deus abençoe cada um de nós, e se Deus quiser vai ocorrer tudo bem. Para mim, para você, uma hora chega, quem realmente se esforça, uma hora chega a vez de todo mundo, né? Cada um de nós. Como diz minha mãe, quem estuda nunca se perde. De alguma maneira, você vai ser recompensado, seus esforços serão recompensados um dia. Ainda que demore um pouco essa jornada, mas um dia chega lá, no objetivo. Ok? Então, fica na paz e até uma próxima oportunidade, né?